Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, vamos dar sequência aos estudos bíblicos da nossa lição CPAD. Chegamos na última aula, final de trimestre, lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. Vamos estudar com base na leitura do Salmo 102, verso 25 ao 27, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Os nossos tópicos a seguir: Deus é infalível. Veja, uma promessa infalível, a promessa infalível de Deus. O segundo tópico: Deus não mente nem se arrepende. Veja, subtópicos: Deus se arrepende? Uma aparente contradição. O último tópico: as infalíveis promessas de Deus. Temos o plano glorioso, a eternidade, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Queridos irmãos, vamos para o nosso comentário, exatamente o que diz a nossa lição. Na introdução, nós temos os atributos de Deus. Vamos lá? Onisciência, onipresença, onipotência. Entre esses atributos, nós temos os nomes de Deus. Os nomes de Deus que revelam a sua atuação com as suas criaturas e com seus filhos. O Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Jeová Raá, o Todo-Poderoso. Nós temos o Eu Sou, Jesus, o mesmo Deus do Antigo Testamento. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o Eu Sou é o nome solucionador de Deus. Ele é o médico, ele é quem soluciona, ele é todo poderoso, ele é. Então, diante da eternidade que o Senhor fez para os anjos e para os céus, na dimensão espiritual, Deus, ele é. Então, veja aqui no nosso desenho, Deus, ele é. Então, esse é de Deus aqui, eterno, sem explicação, sem princípio, sem fim, insondável. Então, o Deus eterno. Então, não tem princípio, não tem fim, somente Deus tem essa eternidade propriamente sua. Essa eternidade não é passada a nenhum outro, porque só há um Deus e um só Senhor. Deus também fez uma eternidade para as almas dos seres humanos. Fez uma eternidade para os anjos e fez a eternidade para as almas dos anjos, dos homens. Então veja que Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. Então, observando que ele é o Pai da eternidade, então vamos lá? Veja, ele cria uma eternidade para quem? Para os anjos. Por isso, nessa eternidade, tem o era, tem o é também, e tem aquele que há de vir, o será. Depois ele cria para os anjos, melhor, para os homens, um tempo. Ele cria o presente, o passado e o futuro. Ok? Isso aqui é para os homens, isso aqui é para os anjos, para o céu e para a terra. Então, o tempo que foi criado por Deus para o céu e para os anjos, anote aí, Kairos. Ok? A gente chama de tempo para entendimento, mas é uma eternidade, que tem princípio e que jamais terá fim. Ele é o Pai da eternidade. Então ele é maior do que a própria eternidade criada. Quando ele faz o homem, Deus, ele faz um tempo cronológico, que é chamado de cronos. São termos bíblicos da língua original. O termo kairos significa eternidade.
de Deus para com as suas criaturas angelicais. E para com os homens, Deus fez o tempo, cronológico. Então, nós temos o sol, certo? Que vai marcar as 12 horas do dia e as 12 horas da noite. Com isso, o homem vive nesse tempo, presente, passado e futuro. Os anjos vivem nesse tempo, no era, no é e o que será. Deus vive eternamente para sempre. Amém. Somente Ele é todo-poderoso. Deus é infalível, significa imutável, não muda. Veja o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, se o Senhor não muda, aí nós vamos ver, mais na frente nos tópicos, Deus se arrepende? Ou Deus não se arrepende? Se Ele não muda, então a gente vai ver este modelo de interpretação que muitos neófitos na fé não conseguem chegar ao entendimento. Veja no primeiro tópico o contraste entre Deus e a sua criação, o que há na criação e o que há em Deus. Em Deus sempre há vida, renovo. Na criação, veja, passagem, passará, envelhecerá, mudará, mas o Senhor não muda. Então Ele é infalível. E diz mais, que Ele é o que explica a sua criação. Ele é quem dá norte à sua criação. E ainda no tópico 1, ele explica que o tempo de Deus, o autor sagrado, é diferente do nosso. Por isso, somos criatura e Ele é o Criador. Haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa da sua vinda é infalível. Então Pedro vai falar sobre o tempo dos homens e o tempo de Deus. Isto está, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já parou para pensar o tempo de Deus e o tempo dos homens? Então, na eternidade que Deus fez para os anjos, veja, 1000 anos nosso equivale a um dia para eles. Por isso que Deus se relaciona nesta eternidade como dias. Daniel viu o Senhor assentado e chamou o ancião de dias, no capítulo 7 de Daniel. Veja essa expressão aqui na terra como ancião de anos. Então, anos, 1000 anos nosso, um dia para ele. Significa que o ancião daqui é de anos. O Senhor é de dias. Então, isso significa que com pouco tempo, veja a maturidade que não tem o nosso Deus. Isso para explicar sobre dias e anos, como Pedro falou aqui, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ok? Aí nós temos, no segundo tópico, a respeito sobre o arrependimento de Deus. Deus se arrepende? Aí temos as atitudes de Deus em relação às atitudes dos homens. Por exemplo, Deus não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. O próprio texto já tem uma resposta embutida no texto. Você já parou para pensar? Deus não é homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Se você encontrar na Bíblia que Deus se arrepende, então ele se arrepende. Ok? Então, em outro texto diz que o Senhor não muda, então ele não muda. O que está faltando é saber como interpretar os textos. Jesus falou para os fariseus: como você interpreta a lei? O problema não é escrito, o problema é a interpretação do escrito. Por isso que os céticos, os neófitos, eles ficam com muita dúvida com o escrito.
Então temos as atitudes de Deus contra os pecados dos homens. É o homem que peca, Deus, porém, se entristece. Ok? Então o homem que desobedece, porém Deus não muda. Os textos que mostram o arrependimento de Deus: Gênesis capítulo 6, versículo 6, 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 11, Jonas capítulo 3, versículo 10, Jeremias 18, versículo 7 a 18. Estes textos mostram que Deus, o Senhor, se arrependeu. Agora, observando esta linguagem antropopática, que é uma linguagem para o entendimento do homem, vale lembrar que o arrependimento em si não é o pecado. Entendeu? E se o homem se arrepende, então ele se arrepende de quê? Do pecado. Já Deus não peca, Deus não erra, Deus não muda. Então, qual é o arrependimento de Deus? Aí temos os seus planos e propósitos bons para a humanidade, porém, se a humanidade não seguir os planos e os propósitos estabelecidos, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus colocou uma árvore da vida e uma árvore boa, melhor, do bem, conhecimento do bem e do mal. O homem tinha que escolher entre as duas árvores. Qual das duas que ele tinha que escolher? Estava nas suas mãos, a árvore da vida. Ele escolheu a árvore do mal, do bem e do mal. Isso significa que Deus teve que mudar o plano. Na verdade, a mudança do plano de Deus está em relação ao homem que pecou. Qual é o plano agora? De maldição. Você entende que Deus fez a bênção e a maldição? Isaías capítulo 45, versículo 7 diz: eu crio o bem e faço o mal. Esse mal está como algo de juízo. Por exemplo, o estado do juízo que Deus fez para julgar os pecadores. Por exemplo, os anjos que pecaram, eles possuíram o estado do mal, tornaram-se malignos. Então o estado do mal está sobre os anjos, como juízo. Por isso que Isaías diz: eu, o Senhor, faço o mal. Quer dizer, o mal que ele fez foi para juízo. Nínive se arrependeu, então Deus se arrependeu do mal que havia de fazer sobre os ninivitas. Então é o homem que vai exatamente ficando ou debaixo do bem ou debaixo do mal. Ou debaixo da luz, ou debaixo das trevas. Luz e trevas também são estado. Isso significa que Deus não criou o homem no mal e nem os anjos no mal. Eles se tornaram, pelo livre-arbítrio, por exemplo, os anjos malignos. A natureza dos anjos passaram também para os homens, que é a malignidade. Caim foi do maligno. Você entende? Que Caim era do maligno, não que ele nasceu assim. Deus não fez Caim maligno, mas quando ele pecou, deu lugar a ter uma natureza caída e também a de Satanás. Assim como nós aceitamos a Jesus, hoje temos a natureza divina, é oposta, para combater a natureza de Satanás e de seus demônios. Maior do que é o que está conosco, do que aquele que está no mundo. Então veja Jeremias capítulo 18, versículo 7 a 10. Se tal nação se converter da sua maldade, eu também me converterei do mal que pensava fazer-lhe. O arrependimento de Deus não é como o do homem, porque o homem erra, o homem peca. Deus nunca vai se arrepender nessa forma, porque o Senhor não erra, o Senhor não muda. É nesse sentido que o Senhor jamais se arrependerá. Ok? De acordo com as mudanças do comportamento do homem, quando os homens pecam ou se arrependem do pecado, Deus vai mudando o seu pensamento, abençoando ou punindo o homem que muda de posição ou escolhe a vida
ou escolhe a morte. Então Deus tem do seu lado bênção ou maldição para entregar. Obedece ao Senhor, tem bênção. Então a obediência atrai a bênção. Amém? Então com isso Deus fez o bom, o bem, e fez tudo que era bom. Porém, se pecar, morrerá. Veja o mal, o estado. Então nós temos o estado do mal, que a pessoa passa a ter esse estado do mal, e assim ela passa a ser uma pessoa do mal. E Deus também fez um lugar para o mal, que é o lago de fogo, chamado de inferno na Bíblia. Então, temos um lugar do mal, para a pessoa do mal, que adquiriu o estado do mal como juízo. Então, qual é a nossa opção? Estar do lado do Senhor ou estar do lado de Satanás? Escolha. A expressão arrependeu-se o Senhor significa literalmente mudança de atitude. O homem está debaixo da bênção, depois peca, vai para debaixo da maldição. Então, não é que o Senhor mude, porque o Senhor não muda. É que o homem saiu da posição e veio para outra posição. Por isso que o texto diz, eu sou o Senhor e não mudo. Porque se ele já fez a bênção e já fez a maldição, então o homem, quando peca, ele sai debaixo da bênção e vai para debaixo da maldição. Então a mudança de atitude aqui é o homem quando peca. Entendeu aí? Então a expressão arrependeu-se o Senhor, porque o Senhor tinha plano bom, o plano do Senhor benigno, misericordioso. Porém, quanto ao pecado do homem, o Senhor se arrependeu, se entristeceu. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de ter designado Saul como rei. Olha o plano de Deus para com Saul. Mas ele pecou, ele rejeitou. Olha agora para onde foi se meter Saul. Entendeu aí? 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Não mentirá, nem se arrependerá, pois não é homem para que se arrependa. Deus não se arrepende como um homem se arrepende. A maioria dos arrependimentos do homem é por causa do pecado. Entendeu aí? Vamos para outro livro da Bíblia. Jonas capítulo 3, versículo 10. Deus viu os feitos deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que dissera que fará, e não os destruiu. Veja, o arrependimento de Deus não é segundo o do homem. Sempre o do homem está em relação ao pecado. E muitos se assustam quando lê os textos que dizem, Deus se arrependeu. Deus não é homem para que se arrependa. Por isso, precisamos interpretar corretamente os textos. Deus não é como homem que se arrepende dos seus pecados, mas Deus se arrepende de ter confiado no homem. Deus se arrepende de ter planejado o melhor para este homem tão mau. Se o homem se arrepender de seus pecados, Deus se arrepende do mal que pretende realizar contra ele. Jeremias 26, versículo 3. Veja a diferença do arrependimento de Deus para com o arrependimento do homem, pois somente o homem peca e mente. O homem é mentiroso, Deus é verdadeiro. O arrependimento de Deus causa escândalo na pessoa neófita, que está começando agora na fé. Um menino na fé. De todas as perguntas que os homens naturais fazem, esta é a primeira da lista. Êxodo 32, versículo 14. Arrependeu-se o Senhor de sua intenção de castigar o seu povo. A pergunta é, Deus se arrepende?
A resposta já está embutida na pergunta. Entendeu aí? Porque Deus não é homem para que se arrependa. Então arrepende-se. Veja, nunca pecou, mas arrepende-se porque o estado do arrependimento é uma bênção. O arrependimento em si não é o pecado. Se o homem peca e se o homem se arrepende, o arrependimento é uma bênção, é uma virtude, é um poder extraordinário. Então Deus, ele se arrepende com esse poder extraordinário de abençoar ou não abençoar. E o homem, veja, recebe de Deus essa virtude do arrependimento. Porque o arrependimento não é o pecado em si, mas uma virtude, um atributo divino que Deus pôs no homem. É um atributo transferível. Então arrepender-se não é pecado, é uma bênção. Todo homem se arrepende, e na maioria dos seus pecados e arrependimentos está por causa do pecado. Aqui reside o mistério desse texto. Deus se arrepende ou não se arrepende? Deus jamais se arrependeu, Deus nem se arrependerá por ter pecado, pois jamais o Senhor pecou. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esta é a resposta embutida na pergunta: Deus se arrepende? Amém. Queridos irmãos, vamos para a nossa segunda parte da aula aqui no nosso WhatsApp, 85991 28 12 60, ok? Mais uma vez, 85DDD 991 28 12 60, segunda parte. Tem muita coisa boa aí para nós estudar, ok? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque o Senhor nos deu essa grande oportunidade de finalizar mais esse trimestre para a glória do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, vamos dar sequência aos estudos do nosso próximo trimestre. Nós já estamos com a lição aqui, com a revista nova, e vamos para o nosso primeiro trimestre de 2025, onde nós vamos falar sobre as seitas e as heresias, defendendo a fé, conforme diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, porque do Senhor vem a nossa força, vem a nossa alegria. Amém? Espero contar com todos vocês e desde já agradecer a todos que abraçaram esse projeto de ensino, de contribuir, ajudar para expandir, que estes vídeos cheguem aos lugares mais distantes da terra. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. E que o Senhor abençoe a todos com um ano novo maravilhoso. E que o Senhor continue sendo esta luz no começo ao fim da sua trajetória. Amém? Então, a paz do Senhor e até a nossa próxima aula no nosso novo trimestre. Fica com Deus. Amém.